Quanto mais você luta, persegue e se desespera por algo, mais esse algo se afasta de você, como se fosse regido por uma força magnética inversa. Enquanto isso, observa como as coisas mais belas da sua vida chegaram quando você menos esperava, quando havia soltado completamente o controle e a ansiedade. Essa não é coincidência nem crueldade do destino. É uma lei cósmica que opera silenciosamente desde as profundezas do campo quântico e espiritual. Durante milênios, buscadores da verdade percorreram caminhos repletos de esforço, disciplina e vontade férrea, acreditando que a força bruta da determinação poderia moldar a realidade. Mas os verdadeiros alquimistas da alma, aqueles que penetraram nos mistérios mais profundos da existência, sussurravam outro segredo. Na rendição consciente reside o poder supremo, e o ato de parar de perseguir é por si só um sinal de fé tão profundo e poderoso que o universo não consegue fazer outra coisa senão responder. Talvez você já tenha experimentado isso na própria pele. Desejou algo com todas as suas forças e simplesmente não aconteceu. Depois, no momento em que soltou completamente, quando parou de pensar obsessivamente naquilo, de repente apareceu como se fosse mágica pura. Não era casualidade nem sorte. Era uma lei não escrita operando nas dimensões invisíveis da realidade. Esta é a lei ao contrário, um dos princípios mais contraintuitivos e revolucionários da manifestação espiritual. Uma verdade que desafia tudo que nos ensinaram sobre esforço, vontade e conquista. Uma sabedoria que revela que, às vezes, fazer menos é exatamente o que transforma tudo. Essa compreensão não nasceu ontem nem é invenção moderna. Trata-se de um eco ancestral, um sussurro que viajou através dos tempos, desde as escolas esotéricas do Egito, os templos do Extremo Oriente e os textos místicos do Ocidente. Esta lei, tão paradoxal para a mente racional, é na verdade um princípio fundamental que aparece repetidamente nos ensinamentos mais antigos e poderosos da humanidade. No Tao Te Ching, escrito pelo sábio chinês Lao Tse há mais de 2.500 anos, encontramos o conceito de Wu Wei, que se traduz como não ação ou ação sem esforço. Mas não se trata de passividade ou indiferença. Wu Wei é agir em harmonia com o fluxo natural do universo, sem forçar, sem resistir, permitindo que as coisas aconteçam em seu ritmo perfeito. Pelo não fazer, nada fica por fazer, afirma o Tao. Esta frase aparentemente contraditória é o coração da lei ao contrário. Na tradição budista, encontramos ensinamento similar no conceito do apego e desejo. Buda ensinava que o sofrimento nasce do desejo insaciável e que apenas ao deixar de desejar compulsivamente se alcança a verdadeira liberação. O desapego não significa renunciar ao mundo, mas sim parar de se agarrar desesperadamente aos resultados. Ao soltar o desejo compulsivo de obter algo específico, entramos numa frequência de aceitação plena, e é precisamente então que aquilo que desejamos tem permissão para se manifestar. No hermetismo, encontramos o princípio da correspondência. Como é acima, é abaixo. Como é dentro, é fora. Aqui se revela uma verdade crucial. A realidade externa é reflexo perfeito do nosso estado interno. Se por dentro estamos tensos, desesperados por conseguir algo, o universo responde refletindo essa mesma vibração, carência, luta, frustração. Em contraste, quando estamos em paz, em fé e confiança absoluta, as condições externas começam a se alinhar naturalmente com esse estado interior. Por isso não se trata de empurrar a realidade, mas de sintonizar com ela. Até mesmo Jesus de Nazaré ensinava algo similar quando disse: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ele falava de alinhar-se primeiro com a fonte, com a consciência superior.
Não disse: lutem, trabalhem arduamente, esforcem-se desesperadamente. Falou de um enfoque interno, espiritual, de estar no estado correto, o reino, e permitir que a manifestação flua naturalmente desde aí. Nas escolas de mistérios egípcias, o silêncio, a quietude e a meditação profunda eram práticas centrais. O iniciado não buscava dominar a realidade através do intelecto ou da ação compulsiva, mas através do alinhamento interior com as leis cósmicas. Dizia-se que o verdadeiro mago não ordenava o universo com gritos desesperados, mas com sua vibração sutil, que o sábio não pedia suplicando, mas manifestava desde seu centro de poder interior. O fascinante é que essa mesma verdade começa a emergir também do mundo da física quântica moderna. Experimentos como o do observador quântico sugerem que a realidade se comporta de acordo com a expectativa do observador, mas também revelaram que a interferência mental excessivamente ativa pode colapsar o potencial de uma partícula antes do tempo ideal. Em outras palavras, intervir demais pode bloquear o resultado mais harmônico, reforçando desde a ciência o que os sábios diziam há milênios. O universo não responde à força bruta, mas à frequência sutil. Imagine-se diante de um lago perfeitamente tranquilo. Você joga uma pedra e instantaneamente a superfície se agita, criando ondas que se propagam em todas as direções. Agora pense em sua mente como esse lago. Quando você está ansioso, impaciente ou desesperado por um resultado, é como se estivesse jogando constantemente pedras, uma após outra, sem permitir que a água retorne à calma natural. A lei, ao contrário, nos convida a parar de jogar pedras, a confiar na quietude sagrada, porque é apenas nesse estado de serenidade que o reflexo se forma com absoluta clareza, quando a realidade começa verdadeiramente a obedecer. Esta lei desafia radicalmente tudo o que nos ensinaram. Crescemos ouvindo: trabalhe duro, lute pelo que quer, nunca desista. Mas a lei, ao contrário, revela uma verdade contraintuitiva e profunda. Quanto mais você para de tentar forçar as coisas, mais facilmente elas se manifestam. Isso não significa cair na preguiça ou se resignar passivamente. Não se trata de inação, mas de alinhamento consciente. A diferença entre agir desde o medo e agir desde a confiança é sutil, mas transforma completamente tudo. Quando você age porque sente que deve fazer algo para obter algo, emite vibração de carência pura. Quando age porque está inspirado, guiado e sintonizado com o fluxo, emite abundância natural. O universo funciona como um espelho perfeito. Se você fica diante do espelho e sorri, o reflexo sorri de volta. Mas se tenta fazer o reflexo sorrir primeiro, sem mudar sua própria expressão, entra num conflito completamente inútil. Essa é a paradoxo da lei ao contrário. Você não obtém o que deseja lutando contra a realidade, mas se tornando quem já possui aquilo. Considere o jardim da natureza. Alguma vez você viu uma flor se esforçando desesperadamente para florescer? A viu gritando, se preocupando ou traçando estratégias complexas para abrir suas pétalas? Obviamente não. A flor simplesmente se abre quando está pronta, em harmonia perfeita com o sol, a terra, a água e o tempo divino. O universo não funciona por força, funciona por sincronização. Do mesmo modo, quando você deseja algo e se apega obsessivamente à sua obtenção, quando vai chegar? Por que não acontece? O que mais preciso fazer? Está enviando um sinal cristalino ao universo. Isso não está aqui. Isso é difícil. Isso me falta completamente. Mas quando solta, confia e age desde a plenitude interior, acontece a verdadeira magia. A lei, ao contrário, o recompensa. Como reconhecer quando estamos agindo desde o esforço versus desde o alinhamento? Primeiro,
O esforço machuca. O alinhamento flui naturalmente. Se cada passo parece uma batalha, se há tensão interna constante, provavelmente você está nadando contra a corrente cósmica. Quando se alinha com sua intenção mais elevada, os caminhos se abrem quase sem fricção. As sincronicidades se multiplicam. As oportunidades aparecem como flores na primavera. Segundo, o esforço busca controlar obsessivamente. O alinhamento permite receber. Quando tenta controlar todos os detalhes minuciosos, está operando desde o ego, desde o medo de que as coisas saiam errado. Mas a vida é infinitamente mais sábia que qualquer estratégia mental. Quando você permite, recebe muito mais do que jamais imaginou. Terceiro, o esforço cria ansiedade constante. O alinhamento gera paz profunda. Você está inquieto olhando o relógio, se comparando com os outros, medindo seu progresso obsessivamente. Ou está em paz, sabendo que o tempo divino se encarregará de tudo. A paz interior é sinal inequívoco de que você está sintonizado com a frequência correta. Uma metáfora poderosa é a do arqueiro Zen. Nas antigas escolas do Japão, o mestre de tiro com arco ensinava que o objetivo não é acertar o alvo, mas se tornar um com o arco, a flecha e o próprio ar. O arqueiro não deve tentar acertar desesperadamente. Deve soltar a flecha desde o vazio interior, e só assim, paradoxalmente, a flecha atinge o centro perfeito. É a não intenção obsessiva que produz o resultado impecável. Este ensinamento é o coração absoluto da lei ao contrário. Não se trata de negar seus desejos, mas de soltar o apego desesperado ao resultado específico. De agir sim, mas sem ansiedade. De imaginar sim, mas sem desespero. De desejar sim, mas sabendo que você já é completo mesmo sem que aquilo se manifeste. É aí que o universo obedece, porque você não está mais ordenando desde o medo, mas vibrando desde a certeza absoluta. Não está mais pedindo, suplicando. Está emitindo sua verdade. E o universo, como eco fiel, responde ao que você é, não ao que você diz que quer. Ao longo da história, os sábios repetiram incessantemente que o maior poder surge quando aprendemos a nos esvaziar conscientemente. Esvazie sua taça, dizia o mestre Zen. Morra antes de morrer, proclamavam os másticos sufis. Em todas essas expressões, subjaz o mesmo ensinamento. Quando você renuncia à necessidade compulsiva, o universo se torna seu aliado natural. A lei, ao contrário, gira em torno deste princípio revolucionário. O poder se ativa no desapego consciente. Quando você se libera do preciso que isso funcione, acessa o vazio criativo, esse espaço interno sagrado, onde as infinitas possibilidades do universo se alinham completamente a seu favor. Parece contradição total. Como pode algo tão poderoso nascer da rendição? Mas aqui está o segredo. Não se trata de se render ante a derrota, mas de se render ante a sabedoria infinita do universo. Trata-se de compreender que o controle é ilusão completa, que quando você solta o timão não afunda, se eleva. Observe a natureza ao seu redor. O rio não empurra a água desesperadamente. A gravidade não se esforça para funcionar. O sol não luta para brilhar. Tudo acontece com precisão absoluta, sem necessidade de batalha. A lei, ao contrário, nos convida a imitar essa dança natural, parar de forçar resultados e começar a encarnar a vibração do que desejamos, como se já fosse parte natural de nós. Isto nos leva ao princípio da inversão energética. Quanto mais você deseja algo desde o vazio emocional, mais o afasta de você. Mas quando o solta com amor e certeza, começa a se aproximar naturalmente. Não porque o universo quer brincar com você, mas porque você está vibrando em harmonia perfeita com ele. O universo responde à coerência da consciência, não à sua ansiedade.
Quando alguém está em paz, alinhado e visualiza sua realidade desde a convicção interna, não desde a falta, então essa realidade começa a tomar forma no mundo físico. O problema é que muitas pessoas acreditam estar manifestando quando na realidade estão suplicando desesperadamente. Repetem afirmações com voz trêmula. Visualizam o que querem, mas com um nó no estômago. Acreditam estar usando a lei da atração, mas fazem isso desde o medo, desde a escassez total. E essa vibração é completamente incompatível com a abundância. A lei, ao contrário, é essencialmente um convite a viver desde a confiança radical, a reconhecer que você já é aquilo que busca, que não precisa convencer o universo de nada, apenas lembrar-lhe quem você verdadeiramente é. Quando você se torna essa lembrança vivente da sua verdade, o universo não tem opção. Responde em eco perfeito. Considere alguns exemplos práticos. Uma pessoa busca desesperadamente o amor, faz rituais obsessivos, repete decretos compulsivamente, se obsessiona com encontrar alguém especial. Mas quanto mais busca, mais o amor se esquiva. Até que um dia, solta completamente, se foca em si mesma e começa a se sentir plena sem parceiro. É exatamente nesse ponto, quando não precisa mais, que o amor aparece da forma mais inesperada. Outro caso. Alguém luta desesperadamente por dinheiro. Trabalha de sol a sol, se preocupa constantemente, fica tenso e vigilante. Nada parece fluir naturalmente. Mas no instante em que muda sua energia, começa a agradecer o que tem, solta a angústia e age desde a inspiração pura. Começam a surgir oportunidades abundantes. Não porque fez mais, mas porque vibrou diferentemente. Estes exemplos ilustram como a não-ação forçada se transforma em ação inspirada. Em vez de empurrar a porta desesperadamente, de repente a porta se abre sozinha. Esse é o arte do Wu Wei no taoísmo. A ação sem esforço, a ação que surge do vazio sagrado. Como aplicar isso na vida cotidiana? Aqui estão princípios fundamentais. Primeiro, solte o resultado, mas não o propósito. Tenha clareza sobre o que deseja, mas pare de exigir como e quando chegará. O que é seu, o como pertence ao universo. Segundo, confie no espaço entre o desejo e a manifestação. Esse espaço vazio não é castigo nem fracasso. É o terreno fértil, onde cresce a semente invisível da criação. Terceiro, não confunda passividade com rendição consciente. Não se trata de cruzar os braços, mas de agir desde a paz interior, não desde a urgência desesperadora. Quarto, substitua o esforço pela presença total. Estar presente é o maior ato de poder possível. Quando você está aqui e agora, sem arrastar o passado nem perseguir o futuro obsessivamente, cria o portal perfeito para que o milagre se manifeste. Reprograme sua linguagem interna. O primeiro passo é observar o diálogo que mantém consigo mesmo. Você diz constantemente, preciso, espero, tomara que. Este tipo de expressão nasce desde a carência, desde o anseio desesperado. Mude esse diálogo por um de certeza absoluta. Não diga, espero que chegue. Diga, sei que está chegando. Não diga, preciso de dinheiro. Diga, sou canal natural de abundância. Crie uma prática diária de rendição. Cada manhã antes de iniciar seu dia, dedique alguns minutos para soltar completamente. Feche os olhos e visualize todos seus desejos, metas e preocupações, como balões em suas mãos. Agora solte-os um por um. Observe como se elevam. Sinta a leveza. Depois afirme, confio plenamente. Não preciso forçar nada. Tudo que é para mim, chega até mim. Haja desde a inspiração, nunca desde a obrigação. Faça uma lista de tarefas diárias. Depois, em vez de correr para completá-las por medo ou pressão, pare e se pergunte: o que me inspira hoje? O que flui com facilidade natural? A lei, ao contrário,
convida você a seguir a corrente da sua energia. Quando faz algo com entusiasmo, está vibrando alto. Quando faz algo com angústia, está fechando completamente o canal. Pratique o Wu Wei nas decisões. Em situações complexas onde não sabe o que fazer, não tome decisões desde o medo ou urgência. Respire, espere, deixe que o momento correto chegue naturalmente. Às vezes a melhor ação é não agir ainda. O universo, em sua sabedoria infinita, coloca as peças quando você permite o espaço sagrado. Visualize desde a identidade, não desde o desejo. Não visualize o que quer ter. Visualize quem você é quando já possui aquilo. Em vez de se ver desejando saúde, se veja saudável, vibrante, radiante. Em vez de se ver desejando amor, se veja amado, acompanhado, pleno. A mente subconsciente responde à identidade, não ao desejo carente. Abrace o vazio como parte sagrada do processo. Quando parece que nada acontece, quando há silêncio ou demora, não entre em pânico. Esse vazio não é negação, é o eco que precede a criação. É o momento de incubação divina. Confie plenamente nele. Não o preencha com ansiedade nem dúvida. Preencha-o com presença e gratidão profunda. Faça da gratidão sua âncora quântica. A gratidão é a emoção que mais rapidamente eleva sua frequência vibracional. Mas não apenas agradeça o que já tem. Agradeça também o que está por vir, como se já houvesse chegado. Ao fazer isso, está enganando o sistema de realidade para que colapse nessa direção. A gratidão converte o tempo numa ponte direta ao milagre. Seja testemunha, não escravo da sua mente. A mente tentará sabotá-lo constantemente. Dirá que se não fizer, não terá. Que se não controlar, perderá tudo. Observe-a com compaixão. Não lute contra ela. Apenas note seus pensamentos e os deixe ir como nuvens no céu. Volte ao centro. Volte ao vazio sagrado. Nesse lugar você é invencível. Num mundo obsessionado com o fazer, com o esforço incansável e a ambição sem pausa, falar de rendição e não tentativa soa quase como heresia. Mas aí reside precisamente o segredo que os sábios de todos os tempos conheceram, praticaram e transmitiram em sussurros. A lei, ao contrário, não é contradição lógica, mas revelação espiritual pura. Esta lei não é um simples deixe as coisas acontecerem. É alquimia interior que exige maestria emocional, claridade de intenção e confiança absoluta no processo. Não é passividade, é sabedoria em ação. Não é resignação, é comunhão consciente com inteligência superior. Quando paramos de tentar com ansiedade, começamos a manifestar com fluidez natural. Quando paramos de correr desesperadamente, a vida nos alcança. Em seu caminho espiritual, compreender e aplicar esta lei pode marcar um antes e um depois definitivo. Pode ser a diferença entre uma vida de luta constante e uma de magia cotidiana. Mas lembre-se, este não é conhecimento que se memoriza, mas sabedoria que se vive. Cada dia, cada decisão, cada pensamento é oportunidade para escolher conscientemente. Vou forçar ou vou confiar? Vou empurrar ou vou fluir? A lei, ao contrário, convida você a se tornar canal, não barreira, a permitir que a vida o viva em lugar de tentar controlá-la obsessivamente, a ser como a água, flexível, poderosa, inevitável. Esta é a verdadeira espiritualidade, não a que busca dominar o mundo externo, mas a que conquista o mundo interno e, desde aí, transforma a realidade. Imagine por um momento um mundo onde cada ser humano vivesse desde este princípio. Um mundo onde, em vez de ansiedade, houvesse presença. Em vez de escassez, abundância natural. Em vez de luta, uma dança harmônica com o todo. Esse mundo não é utópico, é possível e começa exatamente com você. Então agora pergunto,
Você está pronto para soltar o esforço desesperado e ativar sua verdadeira manifestação? Está disposto a confiar tão profundamente que o universo não tenha outra opção senão obedecer à sua vibração? Se este ensinamento ressoou em você, se algo em sua alma sentiu que esta verdade é mais antiga que as próprias palavras, então convido você a dar um passo além. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios da alma e as leis do universo oculto. Deixe seu like se este vídeo inspirou ou revelou algo novo. Compartilhe com outros buscadores que, como você, estão prontos para descobrir que o verdadeiro poder não está em fazer, mas em ser. E lembre-se sempre, quando você para de perseguir o universo começa a seguir você.